coração da necessidade de homens e mulheres que, sem o conhecimento da graça de Deus, precisam experimentá-la. Quero que vocês leiam comigo o texto de Mateus, capítulo de número 16. E o verso 18 e 19. Quando eu encontro uma declaração que traz satisfação para o meu coração. Mateus 16, versos 18 e 19. Jesus declara: também te digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a igreja de Jesus. Esta é a igreja que ele veio construir e estabelecer neste mundo. Por 3 anos, Jesus construiu a base da sua igreja. E para que ele fizesse essa declaração, a partir do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, dá uma olhadinha comigo, capítulo 4 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus agora, a partir do verso 18, chamando os seus discípulos. Chamando e dizendo assim, verso 19, capítulo 4, verso 19. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Verso 18 esclarece que quando ele caminhava junto ao mar da Galileia, ele viu os 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores. Ele disse, eu vou fazer de vocês agora pescadores de homens. E a partir do momento em que ele convoca os seus discípulos para serem os pescadores de homens, ele começa a treiná-los e a prepará-los ao longo de quase 3 anos. Por 2 anos e meio ele começa a treiná-los e prepará-los. E no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5 ele começa a falar sobre os princípios da vida cristã, da vida que cada um deles haveria de expressar. No relacionamento que teriam com ele, aprendiam como praticar os ensinos, as verdades e os princípios fundamentais para a vida que o Senhor lhes oferecia. Lá estão as bem-aventuranças, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Veja, trata sobre a vida, a prática de vida, como manusear o dinheiro, como ter palavra, como relacionar-se com o sexo oposto, como orar, como praticar a justiça, a relação com o dinheiro, com as finanças. Enfim, o relacionamento que ele tratava agora, ensinando os seus discípulos, dando base aos seus discípulos de como é que eles haveriam de viver e expressar a vida que haveriam de receber na sua plenitude para oferecê-la a outros, fazendo com que outros fossem alcançados e fossem transformados em pescadores de homens, tanto quanto eles estavam sendo. Então, até o capítulo de número 10, o que o Senhor está ensinando aos seus discípulos é exatamente isto. Chama os 12, eles ensina princípios para praticarem, para viverem, para expressarem o ministério, como servir a Deus, como ser um discípulo fiel, como produzir, segundo o propósito de Deus, segundo a sua vontade, né, como produzir os efeitos para os quais, ao anunciar as verdades do Evangelho, haveria de acontecer. Então, por 3 anos, Jesus está construindo a base da sua igreja. Chama pessoas para viver esses princípios. Chama os seus discípulos. E então, pela primeira vez, Jesus
diante agora da instrução e do preparo destes discípulos, no verso 18 e 19 do capítulo 16, que eu li para vocês, Jesus usa uma palavra que é chave para todo o nosso ministério e para toda a vida cristã. Jesus diz assim: olha, tu és Pedro, sobre esta pedra, a pedra, vou edificar a minha igreja. A igreja, portanto, é dele. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu vou dar para você as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Agora o Senhor, pela primeira vez, usa a palavra eclésia em relação à igreja. Eclésia. Esta palavra eclésia era muito conhecida naquela época, porque há pelo menos 480 anos antes de Cristo já era usado no Império Romano, no Império Grego, já era usada esta palavra eclésia, e o sentido, o significado desta palavra era muito conhecido de todos naquela época. Aquele conceito sobre eclésia era muito conhecido. Então Jesus está dizendo, ela é a minha igreja, ele está dizendo, esta é a minha eclésia. O que é a sua eclésia? Eu estava lendo, observando sobre esta palavra, fui pesquisar, fui ouvir, fui pensar e descobri algumas coisas que eu não sabia. A palavra eclésia, por exemplo, que foi usada muito, cada rei naquela época, ou romano ou grego, eles tinham uma eclésia. O que era essa eclésia? Ela era um grupo de pessoas da sociedade, pessoas comuns e normais, que eram chamadas exatamente para fazerem parte de um programa de defesa da cidade e de conquista de outras cidades por aquela eclésia, que representava um rei, que representava um governo. Então, no tempo do Império Greco-Romano, identificava-se como um grupo de pessoas comuns da população. Elas eram convocadas para fazerem parte do exército e tinha como objetivo conquistar outras terras e outros povos. Elas recebiam um tratamento militar e cada uma dessas pessoas era preparada para os projetos ao longo de 2 anos. No mínimo 2 anos eles eram treinados e preparados, pessoas comuns da própria população. O propósito qual era? O propósito era expandir o poder, expandir o domínio do rei. Esse era o grande alvo. Cada rei que tinha a sua eclésia organizava este grupo exatamente para conquistar outras terras, para expandir o seu domínio, expandir o seu poder, para que o seu reino aumentasse entre os povos. Então, esses soldados foram chamados para representar o conselho da cidade. Eles eram representantes de um conselho da cidade, eram os defensores da cidade e eram os homens que estavam sendo preparados para possuir outras terras, conquistar outras cidades, invadir outras cidades. A cidade, portanto, e o seu futuro estava nas mãos deste grupo chamado a eclésia. O rei reunia o grupo e enviava o grupo para enfrentar o inimigo e para derrotá-lo. Essa era a visão da eclésia. No Império Romano havia até um estrategista para liderar aquele exército. E esse estrategista chamava-se apóstolo. Daí a palavra que nós conhecemos muito bem. O apóstolo, quem era ele? Era um estrategista, era enviado exatamente para cuidar dos rumos, das estratégias necessárias para conquistar aquela cidade, para dominar aquele país que eles queriam vencer. Então, eles deparavam-se com os portões da cidade, o estrategista formulava, né, um plano, iam na direção da cidade,
iam contra os portões da cidade, preparavam um ataque contra a cidade, derrubando os portões da cidade e libertando as pessoas daquela cidade. Estes homens eram chamados de apóstolos da eclésia, apóstolos da igreja, apóstolos da eclésia. Quebravam os portões da cidade, libertavam o povo, dominavam aquele exército inimigo, depois expunham os soldados todos derrotados em praça pública, para que todos vissem e reconhecessem que aqueles soldados haviam sido derrotados. Então eles anunciavam as boas notícias do reino para aquela cidade e diziam para aquela cidade: hoje, nesta cidade, o Império Romano tem boas notícias para vocês. Hoje nós invadimos a cidade de vocês e o nosso império, o Império Romano, tem boas notícias. Se vocês se tornarem cidadãos romanos, sua vida prosperará. Este império é próspero. Vocês terão a Pax Romana, a paz de Roma. Agora, vocês serão nossos amigos e vocês serão cidadãos romanos. Esta é a figura da eclésia, da igreja. Traduzindo exatamente esta experiência dos reis daquela época greco-romana para os nossos dias, o mesmo projeto que a eclésia daqueles dias tinha em relação ao domínio, a posse das cidades inimigas, é o mesmo projeto que Jesus queria que os seus discípulos entendessem que eles haveriam de desenvolver para a conquista das cidades dominadas por Satanás, que escraviza o ser humano, que mantém, dentro dos seus portões centenas e centenas de milhares de pessoas escravizadas pelo poder do pecado e da morte. E Jesus desafia os seus discípulos para que eles sejam os representantes da eclésia. Ele dizia: as portas do inferno não vão prevalecer contra esta eclésia, esta igreja. Ela é a minha igreja. E vocês são soldados desta minha igreja. Vocês foram convocados para fazer parte do meu exército. Vocês estão sendo treinados e preparados para serem os meus instrumentos para conquistar estas cidades. Vocês serão as pessoas que eu tenho agora para ir contra as portas, os portões do inferno e derrubá-los. Não são os portões que virão contra vocês. Não são os portões. Vocês nunca viram nenhum portão vindo para lutar, nas batalhas. Então o que o Senhor está dizendo: vocês é que vão contra os portões, vocês são a minha eclésia, o apóstolo já preparou a estratégia, vocês já têm todo o preparo, vocês já receberam todo o treinamento, agora vocês vão sair contra os portões destas cidades que estão debaixo do domínio dos inimigos de vocês, e vocês vão entrar e invadir nesta cidade, vocês vão possuir nesta cidade, e o propósito principal era a eclésia entrar na cidade, dominar a cidade, possuir a cidade, conquistar a cidade e abençoar o povo daquela cidade, fazendo com que eles se tornassem amigos do rei. Esta é a nossa função como os convocados por Jesus para esses momentos cruciais na história da nossa humanidade, quando ele precisa de homens e mulheres capacitados, cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que foram comissionados, convocados, mas que acima de tudo estão sendo preparados para os desafios que o mundo moderno nos apresenta e que o Senhor tem tão somente nas suas mãos, eu e você, para enfrentar esses desafios. É a eclésia contra o reino das trevas. É a eclésia contra as portas do inferno. É a eclésia que vai entrar nas cidades inimigas e vai retirar destas cidades
que o inimigo tem dominado, retirar aqueles homens e mulheres que precisam conhecer esta graça de Deus. Como fazer isto? A eclésia ataca, a eclésia é que vai. E o Senhor está dizendo para cada um de nós: agora eu vou dar para vocês as chaves do reino, para vocês invadirem esta cidade. As chaves do reino vou colocar nas mãos de vocês. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares será ligado, o que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado nos céus também. Vou colocar nas mãos de vocês as chaves do reino. Aí entra a visão da igreja profética, da igreja que tem autoridade na proclamação da palavra, da igreja que declara aos que estão mantidos como reféns, presos, escravos, né, de Satanás nas suas cidades, dá para a igreja a autoridade para proclamar o evangelho do reino de Deus. A chave que produz a abertura do coração das pessoas é a chave que proclama a necessidade de ser alcançado pelo poder do arrependimento. Quando as pessoas com o coração quebrantado, quando as pessoas quebrantadas de coração são agora alcançadas pelo poder desta palavra, transformadas pelo poder desta palavra, abençoadas pelo poder dessa palavra, se convertem arrependidos dos seus pecados e agora são retiradas do reino das trevas e colocadas no reino da luz. Portanto, quando o apóstolo Pedro pregou seu primeiro sermão lá em Jerusalém, depois do Pentecostes, a grande declaração que ele fazia era esta: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e cheguem os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ninguém entra no reino de Deus se não for pelo arrependimento, se não for pela convicção dos pecados, se não for pelo novo nascimento. Quando Jesus fala com Nicodemos, Jesus mostra para ele que a única maneira de ele entrar no reino de Deus era através do arrependimento, para experimentar uma mudança radical de vida, que Jesus disse, isso chama-se